Olá, irmãos, eu quero ler um texto na palavra de Deus que está em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2. Mas o Espírito de Deus expressamente diz às igrejas que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Queridos, é verdade que a igreja de Cristo aqui na terra está atravessando momentos difíceis. Mas esses momentos difíceis não são protagonizados pelo inimigo da igreja, pelos inimigos da igreja, pelos ímpios, pelo mundo, não. Claro que a igreja sempre sofreu desde o início perseguição do mundo, perseguição do inimigo da igreja, Satanás e seus adeptos. Mas, irmãos, os momentos mais difíceis que a igreja do Senhor tem atravessado, esses momentos são protagonizados, irmãos, pelos líderes da igreja, por pastores, e quanto mais importantes e de igrejas grandes, esses homens estão vituperando, envergonhando, massacrando, humilhando, desmoralizando a igreja do Senhor, trazendo para a igreja perseguição que nós poderíamos evitar. Veja o que é que diz o texto bíblico. Homens que apostataram da fé. Irmão, apostatar significa abandonar a fé. E só pode abandonar a fé quem um dia creu. Os púlpitos das grandes igrejas estão cheios de pastores vagabundos, palhaços, mercenários, pilantras, homens nécios. Todas essas expressões, se fossem corriqueiras no tempo de Jesus, dos apóstolos e dos profetas, não tenha dúvida que Jesus teria usado. Jesus teria chamado aqueles homens de vagabundos, pilantras, ladrões, corruptos. Jesus chamou usando outras palavras. Os púlpitos das grandes igrejas estão cheios de homens nécios. Homens, irmãos, que estão vazios, mente vazia. Homens que viraram verdadeiros hipócritas, enganadores, que ensinam doutrinas de demônios, irmãos. Se preocupam com coisas pequenas, coisas miúdas, irmãos. Reúnem grande número de jovens, adolescentes, crianças, irmãs, irmãos, para ofender. Eu quero aqui mostrar para vocês algumas características, algumas peculiaridades de pregadores vazios, que não tem mensagem, não tem mais nada. Homens que só têm peçonha, só têm pecado grave escondido há anos, há décadas. Primeira característica: pregam como se estivessem brigando, cheio de raiva, cheio de ódio. Usam jargões. Olham para a nave do templo, para a multidão e diz: olha para o teu irmão aí do lado e diz: se santifica, rapaz. Tá gostando não, é? Tá gostando da mensagem não? Problema seu. Esse tipo de coisa. Ofendendo, irmão. Usam muito grego, citam muito grego, aramaico. São verdadeiros palhaços, irmãos. Moleques, vagabundos. Você, pastor vagabundo, moleque promíscuo. Tenha vergonha, rapaz. E eu fico observando, irmão, quando a gente vê os cultos pelas igrejas pelo Brasil afora, com essas características, eu fico me perguntando como é que um pai de família, uma mãe de família, irmão, permite que seus filhos adolescentes, jovens, sejam manipulados, usados a ponto de protagonizarem cenas de bajulação a homens ímpios. É por isso que de vez em quando a gente se depara, irmão, com jovens que estão entrando na idade adulta revoltados com a igreja, revoltados com os pais, revoltados com tudo, porque eles começam a ver as cenas, tudo hoje é gravado, tudo hoje, irmão, com o advento da internet, tudo é gravado, tudo está aí, irmão. E quando esses adultos jovens veem as cenas ridículas a que foram submetidos pelos seus pais, pelos pastores corruptos das igrejas, eles se envergonham e pergunta: papai, mamãe, como foi que a senhora permitiu um negócio desse? Eu passar uma vergonha dessa? Meu Deus, irmãos. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja. Tenha muito cuidado, você adolescente, jovem, irmão, irmã de igreja. Quando você vê pastores, pregadores, muito raivosos, muito bravos, se pegando em besteira, tanta coisa boa, irmão, que tem aqui para ensinar, a palavra de Deus. Agora tem que ser com unção, com graça, coisa que esses homens perderam há muito tempo. Bando de vagabundos. Deus está permitindo a operação do erro, assim como permitiu lá na época de Acabe, na época de Jezabel. Cavalos de Satanás que estão ocupando o púlpito da igreja, endemoniados, cheios de demônio, como Saul, endemoniado e profetizando, enganando a igreja.
mas Deus irá tomar providência. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.